Estamos de volta para falar sobre política. E você já sabe, né? Quem mais entende de política está sempre aqui comigo, ao vivo, nos estúdios, nesta sexta-feira. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Você fica dizendo isso, aí eu passo aí pela rua, eu não sou mais... Quem mais entende? Pois aí eu pergunto, de quê? De quê? Né? De política, ele entende de outras coisas também, viu, gente? Com certeza. Outras coisitas mais, né? Outras coisitas mais, né? Como dizia Juarez Amaral. Mas essa daí é dos bastidores, fica para o livro. A gente não pode falar, não. Vou falar em outras coisitas mais. O Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula, presidido pela deputada Gleice Hoffmann, fez uma parceria. A partir de agora tem um intercâmbio com o Partido Comunista Chinês. O partido que comanda a China há muito tempo. Aliás, o único partido chinês, né? O único partido. Lá é partido único. PT e PC chinês celebram um acordo de entendimento para intercâmbio e cooperação. O protocolo fortalece as relações bilaterais, aprofunda a comunicação estratégica e promove o desenvolvimento sustentável entre Brasil e China por meio das duas organizações partidárias. Está vendo aí? Tem a foto da celebração de ontem. Olha o chinês aí no primeiro plano. Aí você vê Gleice Hoffmann, deputado que foi presidente, Arlindo Chinalha, foi presidente da Câmara. Esse aqui eu não estou identificando. E o senador Humberto Costa, né? Costa, Os petistas celebrando esse acontecimento de ontem. Mas a presidente Gleice Hoffmann deu uma declaração também na quinta-feira e chamou a atenção assim dos bastidores do mundo político. Ela disse, entre outras coisas, que a justiça eleitoral no Brasil não está servindo para praticamente nada. E foi mais além. Diz que a justiça eleitoral no Brasil custa 3 vezes mais que o dinheiro que se gasta nas campanhas eleitorais. E que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem justiça eleitoral. Nesse último item, ela realmente tem razão, são poucos os países. E houve uma repercussão muito grande, viu? Gleice defende o fim da justiça eleitoral e diz que a existência da instituição é absurda. O presidente do PT disse que a justiça eleitoral aplica multas que são impossíveis de ser pagas pelos partidos políticos. Após críticas, a declaração foi parar no TSE e quem não gostou nada disso, sabe quem foi? O ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente da Corte Eleitoral. Uma coisa é criticar as multas, os gastos, outra coisa é dizer que não precisa de justiça eleitoral, né? Porque agora a justiça eleitoral, em determinados momentos, Anchieta, ela é comparada à justiça do trabalho, que é específica para aquilo. E o que ocorre é o seguinte, a justiça eleitoral hoje está empanturrada de processos, já não é mais tão célere, como se desejou lá atrás. A mesma coisa acontece com a justiça eleitoral. Você vê que muitas vezes alguém é denunciado e quando vão julgar o mandato já terminou. Exatamente. Tem casos aí que está acabando o mandato aqui. Então, nesse quesito aí, ela tem razão. A justiça eleitoral é para cuidar só daquilo e da celeridade. Todavia, os membros da Justiça Eleitoral são os membros do Poder Judiciário, que já são muito ocupados em seus gabinetes, em seus tribunais. O problema é esse. Acumula tudo. Que, aliás, eu acho que quando foi criada a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, como você falou, era para dar celeridade. Para cuidar só daquilo, né? E acelerar. Então, perde sentido. Tem ações na Justiça do Trabalho demandando 10 anos, 15 anos, e vão se arrastando. A mesma coisa na Justiça Por esse aspecto, merece. Pelo menos uma discussão, né? Claro. Uma reflexão. Já o presidente Lula da Silva, que voltou da visita lá à Assembleia da ONU em Nova York, chegou, descansou bastante ontem e hoje ele tem poucos compromissos, até porque Lula ainda está sentindo dores. A gente vai ver aqui a agenda com 2 compromissos apenas. Ele recebeu Vinícius Carvalho, às 10 da manhã, que é o ministro da Controladoria Geral da União, CGU, e nesse instante Lula está, sabe com quem? Sim. O senhor Lixi. Conhece Lixi, não? Não. É o membro do Comitê Permanente do Politburo, Secretaria de Comissão Central Disciplinar do Partido Comunista da China. A ver que é aquele que está na foto, né, com Gleice Hoffmann, que nós mostramos anteriormente. E agora aí tem que ter intérprete dos dois lados, né? Pois é. Que esse cidadão fatalmente não fala português e nem Lula fala mandarim. Aliás, sobre o presidente Lula, uma declaração dele dada ainda em Nova York, antes de deixar a capital do mundo de volta ao Brasil, está repercutindo e é motivo de muitos memes aí nas redes sociais. Lula disse, defendendo naturalmente os direitos dos trabalhadores nessas plataformas digitais, o pessoal do delivery que faz entregas e tal, disse que a turma sofre tanto que nem tempo de ir ao banheiro tem e que está trabalhando, pedalando a bicicleta ou andando de moto usando fraldão. Vamos ver.
Aqui. Minha gente. A relação capital e trabalho no mundo empresarial digitalizado, sabe, em que as plataformas muitas vezes trabalham as pessoas quase que como trabalho escravo. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, trabalham de bicicleta, às vezes eles não têm banheiro para ir. Às vezes eles trabalham de fraldão porque não tem banheiro para ir. É inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno, o ser humano seja tratado ainda como se fosse escolha, como se não fosse, que não merecesse respeito. Entendeu a defesa que o presidente fez, né? Porque ele quer que esse pessoal tenha direitos trabalhistas, tenha carteira assinada, tudo isso. Agora, o jeito de Lula dizer, aí realmente você sabe que qualquer coisa assim, a turma pega na palavra e rede social. Tem vários memes aí de gente já com fraldão, pedalando bicicleta. Eu ia trazer um para cá, mas a imagem estava muito feia. É prato cheio para os que gostam, né? Para os que estão de plantão para isso. Antes a gente via isso nas charges, né? Dos chargistas, né? As caricaturas. Agora é rede social mesmo, computador. São as charges modernas, né? As charges modernas. E todo mundo é chargista. A computação gráfica faz tudo, né? Faz tudo. A ministra Rosa Weber vai completar 75 anos de idade no próximo dia 2 de outubro. E aí ela precisa deixar a Corte, a nossa Alta Corte de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. E por isso, por essa razão, a doutora Rosa resolveu acelerar determinados assuntos para votação na Corte, uma vez que ela gostaria de votar e até que o assunto fosse encerrado ainda com o tribunal sob o seu comando. Para tanto, a doutora Rosa, ela pautou a votação da descriminalização do aborto para de 22, que é hoje, a 29, ou seja, nos estertores do seu mandato à frente do Supremo Tribunal Federal. E já exprimiu seu voto no plenário virtual. Rosa votou pela descriminalização do aborto. Aí sabe o que aconteceu? Sim. Imediatamente, ainda na madrugada de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele suspendeu o julgamento. Quando você pede destaque, suspende o julgamento. E o que é que vai acontecer? Leva para o plenário físico. Ou seja, a questão pode não ser resolvida ainda no mandato da doutora Rosa Weber. Com a barriga que é polêmico demais, né? Agora, destaque-se a coragem dela, porque no apagar das luzes ela botou aquele projeto de descriminalização da maconha. Sim. E agora esse das drogas. Aquele está suspenso, né? Porque houve um pedido de vista, salvo engano, né? Assunto extremamente polêmico. E esse do aborto, mais ainda. Né? Nossa, mais ainda, porque aí tem correntes contrárias. A própria igreja é contra, né? Os religiosos, etc. e tal. Porque há sempre uma discussão de quando é que a vida começa. Alguns acham que é com tantas semanas, outros acham que é desde que há o ato entre o homem e a mulher, desde a concepção, e etc. e tal. Isso vai se arrastar ainda durante muito tempo. Aquele pedaço do vazamento da delação do tenente-coronel Mauro Cid causou ontem um certo alvoroço nas Forças Armadas. Há muitos comentários, coisas que são verdadeiras e coisas que não são. Há quem defenda punição rigorosa para quem tenha se envolvido, desde que membro das Forças Armadas, com qualquer tentativa de golpe, essa história toda, mas a verdade é que, por enquanto, é a palavra do Mauro Cid contra as outras pessoas que precisam se defender, e aquilo que Mauro Cid falou precisa também ser provado. Mas quem veio a público ontem tentar amenizar, amortecer essa tensão que há nos quartéis, e isso é verdade, foi o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Vamos ver o que ele disse? Olha, só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina, é que o golpe não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das forças, mas o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, nós devemos a eles a manutenção da nossa democracia. Vai render muito também, viu, esse assunto? Vai render porque quando você mexe com militares e quando você faz acusações sem provar, aí já viu, mexe com o STM, que é o Superior Tribunal Militar, e a caserna fica meio que alvoroçada. Essa é que é a realidade. Aqui no plano local, voltou de Brasília o prefeito Bruno Cunha Lima, trazendo algumas novidades. Já foi inaugurar as reformas e ampliações da unidade básica de saúde do bairro do Tambor. Temos aqui uma imagem dessa nova unidade básica de saúde e temos a palavra do senhor prefeito, que se dirigiu aos presentes por ocasião dessa entrega. Vamos ver. Quando nós tivermos a devida compreensão de que nós precisamos deixar as diferenças de lado e apostar naquilo que nos une,
nós vamos conseguir entregar infinitamente mais resultados para as pessoas, especialmente as que mais precisam, porque as mais fortes, essas conseguem resolver os seus problemas, mas os mais humildes não. Esses precisam do posto de saúde, da escola, da creche, do parque, da praça, da rua, da avenida. Esses não têm a quem recorrer. Deixar as diferenças de Saúde, lado. né? Palavras do prefeito Bruno Cunha Lima. Reginaldo Bastos é muito curioso, é quem cuida da nossa estética aqui. Ele disse, diga a Bruno que ele fica melhor de barba. Ah, é? Oi, Reginaldo Bastos, quem sou eu para discordar? É, opinião importante. Vou dizer isso ao prefeito Tem que Bruno ser Cunha levado em Lima, né? consideração. Tem que ser levado. Vamos à boca maldita de hoje? Ah, vamos. Meu amigo. Sexta-feira. Um vereador da cidade de Jucás, Jucá no plural, no Ceará, usou a tribuna da Casa Legislativa, da Câmara, para falar, o debate era os autistas. Sim. Hoje tem muita gente que é autista, né? E preste atenção o que esse cidadão disse usando o microfone da tribuna da Câmara de Jucás. Ah, já vi. Fiquei horrorizado. Pela declaração que os artistas, os autores lá, tá rondando, eu digo, acho que eu era autista, só porque meu pai tirava autista na peia. No meu tempo tirava autista era na chibata. Porque eu era um menino meio traquino. Minha gente. Naturalmente que o vereador Eude Lucas, normalmente a gente conhece Eudes. Ele é Eude e a cidade é Jucás. Ele é no singular e a cidade é no plural. Ele disse que estava apenas revivendo os tempos de criança quando o pai dele dava surra nos filhos, quando dizia que o menino mexia muito, era muito alvoroçado, ninguém falava em autismo naquele tempo, cobria na peia que era para tirar o choco. Minha gente. Mas aí você usar esse tipo de expressão numa casa legislativa, olha, só sabe o problema de um filho autista quem tem um filho autista. Exatamente. Isso é um assunto Nós temos hoje... colegas que têm na imprensa, Isso, né, que isso. sofrem barbaridade. Né? Muito, muito, e você tem cada vez mais, e é um assunto que tem se tratado com tanta seriedade, Exatamente. né? Aí você ir para uma tribuna de um parlamento, por menor que seja, né? Tratar dessa forma do tema é muito na sério. chibata. Olha, outro dia, só para dar um exemplo rápido, Anchieta, eu estava com um colega de imprensa conversando, e ele tem um filho autista. Ele estava esperando a esposa vir buscá-lo no ambiente onde nós nos encontrávamos. E lá vem a esposa dirigindo o carro, de repente eu olho, e o filho dele, que é autista, deitou-se no tabeliê do carro, ali acima da direção, encostado no para-brisa, deitado. Sim. Lá vinha a mulher dirigindo com dificuldade. Aí eu perguntei, o que é aquilo? Ele disse, é o meu filho que é autista. Ele faz essas coisas e a gente... É uma luta, né? Para você controlar na escola, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Muito infelizmente. Difícil, muito difícil. Resolvemos trazer isso para a Boca Maldita de hoje também para levar os nossos telespectadores a uma reflexão. Reflexão, exatamente. Tá bom, Paulo. Até Obrigado, segunda, bom fim de semana, viu? Para nós todos. E mostrar também o nível de muitos dos nossos representantes, para a gente ter cuidado antes de eleger, né? Que tipo de gente a gente está colocando lá.